Bem-vindo a esta aula do professor Bester. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações. O circuito RL é um circuito composto de um indutor e um resistor. Nesta configuração aqui, olha, tem um pouquinho de diferença. Lá no circuito com o capacitor estava aqui e o resistor aqui. Aqui não, aqui o indutor está nessa posição e o resistor aqui. O professor, poderia ser o contrário? Poderia. Não há problema. Só que daí a tensão aqui na saída ficaria complicado, porque a gente vai ver que tem hora que a tensão aqui no indutor vai para zero, né? Então é melhor você pegar aqui a tensão de saída em cima do resistor. Tá? Tensão de saída em cima do resistor. Por isso que eu coloco o indutor nessa posição. Ok? Então veja, ó, eu tenho lá, isso aqui, nada mais do que um degrau, sobe a tensão até 10, fica durante um tempo, largura do degrau, depois ela cai para zero. Tá? Então, o que acontece aqui, quando eu estou nessa borda de subida aqui, ó, a tensão lá na saída é zero. Puxa, professor, é isso mesmo? Porque esse indutor aqui, ó, ele se opõe a essa variação aqui. Totalmente. Se opõe, não deixa passar nada aqui de tensão. Então a tensão na saída lá é zero. Certo? Depois, quando eu estou nesta parte aqui do sinal, aí eu tenho o processo de descarga do indutor, né? Que ele já carregou. Ele carregou aonde? Aqui, ó, nesta borda. Ele se carrega, tá? Instantaneamente. Por que instantaneamente, professor? Porque o indutor, como ele armazena em campo magnético, né, o processo de carga dele é diferente. Ele se carrega instantaneamente e depois, né, a descarga, sim, é gradual. Então, olha a tensão no resistor lá na saída. Nesta faixa, nesta região do meu degrau, a tensão se comporta desta forma lá no resistor. Esta curva aqui, eu vou usar aquela equação que aquela mesma equação exponencial, onde eu tenho tal lá na exponencial, onde eu tenho a tensão inicial, tensão final. Então essa aqui é a tensão no resistor, tensão de saída. Essa aqui é a tensão no indutor. Tá? Então veja, ó, no início a tensão do indutor é máxima, depois ela vai caindo, é como se ela fosse sendo transferida do indutor para o resistor da tensão, né? Ela vai caindo aqui no indutor e vai subindo no resistor. Joia, tá bacana, né? E aqui, nessa borda de descida, né, quando eu fecho aqui, curto-circuito essa fonte, que eu estou levando para zero a tensão aqui nesses dois pontos, ó, levando para zero, como se eu curto-circuitasse aqui esses dois pontos, né? Aí o que acontece com a tensão nos terminais aqui do indutor? Ele inverte e começa a diminuir até zero. Inverte numa amplitude máxima negativa, porque ele estava carregado, né? Então ele começa a descarregar e a tensão nos terminais se inverte. E olha lá o que acontece lá na saída. A tensão em cima do resistor começa a cair também. Então essa aqui cai de menos 10 para zero, e essa aqui cai de 10 para zero. E a curva aqui também é aquela exponencial, é a mesma coisa. Então olha lá, vamos analisar agora sobre o aspecto da largura do degrau. Então, a largura do degrau relacionado com o tal, que é a constante de tempo do circuito. Tem uma importância grande, porque é uma análise da constante de tempo em relação à largura do degrau aplicado aqui por esta fonte. Considerando que esse degrau é único,
Então olha o que acontece aqui, ó. Olha o que acontece com a tensão de saída. É essa tensão aqui, aplicada sobre o resistor. Ó. Olha o que acontece com a tensão se a largura de pulso, a largura do degrau, for igual a 5 tal, 5 vezes a constante de tempo. Aí dá tempo do capacitor, do indutor se carregar. Dá tempo, ó, 5 tal é o tempo de carga. Mesma coisa que o capacitor, 5 tal. Dá tempo dele se carregar, ó. Então ele chega lá nos 10 volts. Beleza. Aí depois ele descarrega. Porque essa tensão vai para zero, ele se descarrega. Agora, se a largura de pulso for o dobro de 5 tal, for 10 tal a largura de pulso, ó, estou com um pulso na cabeça, do degrau, então o que vai acontecer? O capacitor, o indutor se carrega e permanece carregado durante um tempo, até o final do degrau, aí ele começa a descarregar. Agora, se a largura do degrau for 20 vezes aqui, né? Não, 20 não, desculpa. Que é 2 vezes, aqui é 4. 4 vezes, 20 vezes mesmo, 20 vezes tal. Olha lá o que acontece. Rapidinho o capacitor se carrega e fica a maior parte do tempo de duração do degrau, ele fica lá na tensão de 10 volts. No final do degrau ele se descarrega. Agora, se isso aqui for a largura do degrau for muito maior que 5 tal, muito mesmo, então rapidamente aqui, logo no começo, o indutor se carrega e permanece, eu diria aqui, quase todo, só um pedacinho inicial aqui, para carregar, e o restante todo, o indutor fica lá na tensão de 10, indutor não, desculpa, essa tensão não é no indutor, né? O processo de carga é no indutor, mas a tensão que aparece, que eu estou olhando aqui, é a tensão de saída, que é no resistor, tá? Mas a análise é semelhante, tá? No indutor, o que acontece? Basicamente acontece o contrário, né? Se a gente olhar aqui, acontece o contrário. Quando o indutor está descarregando, aqui quando a tensão nos terminais do indutor está caindo, a tensão nos terminais do resistor está subindo. O processo é inverso, mas a análise é semelhante, porque ela segue a mesma lógica, né? A largura do degrau tem a ver com esse processo ser completo ou não, né? Aqui está demonstrando isso. Aqui ele vai ser sempre completo. A diferença é que ele se completa aqui exatamente na largura do degrau, se 5 tal for igual à largura do degrau. Que 5 tal é o tempo de carga do indutor. Então, quer dizer, seu tempo de carga é o tempo que a tensão no resistor vai demorar para atingir os 10 volts. Aqui o degrau é mais largo, vamos dizer assim, do que 5 tal. Aqui é muito mais largo e aqui é muito, muito mais largo, né? Então são essas situações. E aí tem as situações aqui onde a largura do degrau é menor que 5 tal. Daí o que vai acontecer? A tensão aqui nos terminais do resistor, tensão de saída do circuito, não vai chegar a 10 volts. Se a largura do degrau for menor que 5 tal. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas 2 sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.